fato de nada nós temos falta, porque nós temos um Deus que nos assiste, um Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. Hoje nós vamos fazer conforme combinado. Nós vamos começar uma sequência de estudos sobre temas que são tratados apenas em um dos evangelhos. E depois dessa sequência de temas que são abordados apenas em um dos evangelhos, nós retornaremos ao estudo do evangelho, em especial do evangelho de João. O propósito, apenas situando quem não esteve aqui, o propósito de estarmos fazendo isso é porque o intuito inicial seria o de estudarmos os 4 evangelhos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Só que considerando que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles trabalham praticamente os mesmos assuntos, sob narrativas diferentes, então nós decidimos, depois de termos cumprido o evangelho de Mateus, apenas focar naquilo que Marcos e Lucas têm e que não aparece em Mateus. E depois nós iremos para o evangelho de João, onde ele sim nós vamos estudar do primeiro ao último capítulo, versículo a versículo, porque no evangelho de João nós temos João falando especificamente de Jesus como Deus. Então eu julgo importante nós trabalharmos todo o evangelho de João. Queridos, em se tratando do evangelho de Lucas, nós vamos estudar as 11 parábolas que existem no evangelho de Lucas e que não estão nos demais evangelhos, ok? 11 parábolas que são encontradas apenas no livro de Lucas. E eu vou mencionar as parábolas aqui para os irmãos. A parábola dos 2 devedores, a parábola do bom samaritano, a parábola do amigo importunador, a parábola do rico insensato, da figueira estéril, da moeda de prata perdida, do filho pródigo, do administrador injusto, do rico e Lázaro, do juiz injusto e, por fim, do fariseu e o cobrador de impostos. Então, estas 11 parábolas serão estudadas por nós. Hoje nós vamos começar pela parábola dos 2 devedores. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 36. Evangelho de Lucas, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 49. Eu gostaria de antes justificar aqui a ausência de alguns irmãos. A irmã Leila está viajando. O pastor Wilson está na congregação do Goiânia, nos representando lá no aniversário do dirigente da congregação, que é o pastor Eduardo. Então, por essa razão, não está aqui nessa noite. E hoje a irmã Roseli e a Tarsis estão lá na subsede por ocasião do aniversário da irmã Ione. Então é por essa razão que esses irmãos não estão aqui hoje. Os irmãos encontraram? Então vamos ler esse texto com bastante calma e vamos avaliá-lo da melhor maneira possível. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora,
trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é esse que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós estamos agora diante da leitura da Tua Palavra, estaremos estudando esse texto lido, e que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê graça, que o Senhor possa falar ao nosso coração de modo poderoso. A palavra será liberada de modo coletivo, Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma aplicação individual nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu disse que nós estudaríamos hoje a respeito da primeira das 11 parábolas que são mencionadas apenas no Evangelho de Lucas. Mas os irmãos perceberam que eu fiz mais do que ler a parábola propriamente dita, que começa ali no versículo 41. E eu fiz questão de ler mais do que só a parábola, para que nós pudéssemos primeiro avaliar em que contexto a parábola foi mencionada. Nós lemos nesta noite, a partir do versículo 36, que Jesus foi convidado por um fariseu para participar de um jantar em sua casa. Os irmãos conhecem bem quem eram os fariseus. Homens letrados, inteligentes, experimentados no conhecimento, na lei de Deus. Eram doutores da lei, homens que sabiam o Antigo Testamento, que na Bíblia judaica era composto pelo Pentateuco, os escritos e os proféticos, de cor e salteado. Eles sabiam tudo a respeito do que se tinha na lei de Deus e em todo o Antigo Testamento. E por ser um fariseu, este homem era um homem respeitado. Era um homem
que usufruía ou gozava de certo prestígio na sociedade. Na verdade, esta não era uma particularidade apenas de Simão, que é o fariseu mencionado no texto. Todos os fariseus, de modo geral, tinham muito prestígio. Eu já citei aqui em outros momentos que uma criança, quando caminhava pela rua, de mãos dadas com a sua mãe, e de repente avistava a figura de um fariseu, esta criança, este menino, geralmente dizia à sua mãe ou ao seu pai: quando eu crescer, eu quero ser como esse homem. Eu quero me tornar um fariseu. Porque era alguém que, entre as pessoas, tinha muito prestígio. Mas nós sabemos como Jesus bateu de frente com a hipocrisia religiosa desses fariseus. A sociedade prestigiava, abraçava, aplaudia, curvava-se diante dos fariseus, mas Jesus tinha sempre um embate após outro com eles. Mas uma vez que um fariseu, apesar das diferenças que Jesus tinha com eles, convidou Jesus para se assentar à mesa para um jantar, Jesus, educadamente, aceitou o convite e foi até a casa do homem para se alimentar com ele. O texto prossegue dizendo que, estando reclinado à mesa, bem provavelmente Jesus estava reclinado à mesa, assentado sobre os seus próprios pés. Havia duas maneiras de se reclinar à mesa. A primeira delas era de forma lateral, apoiando os cotovelos sobre o tampo da mesa. Eu já disse por que disso em outros momentos. Porque as mesas, naquele tempo, não eram da altura que são as mesas de hoje, onde você precisa de uma cadeira para chegar numa altura confortável do tampo. Naquele tempo, as mesas eram muito baixas, quase que rentes ao chão, então não tinha-se o costume de utilizar cadeiras. Jesus estava reclinado, provavelmente, como eu disse, não de forma lateral, com os cotovelos apoiados no tampo da mesa, mas ele estava de frente para a mesa, assentado em cima dos pés, das pernas, de modo que o solado dos pés ficou para trás. Os irmãos conseguem entender o que eu estou explicando? Ok? Já viram pessoas assentadas nessa posição? Era assim que Jesus estava, assentado sobre as suas pernas, de modo que a sola dos seus pés ficou para o lado de trás. Então, desta maneira é que Jesus reclinou, provavelmente, à mesa. E o texto diz que uma mulher que era da cidade e que era tida como pecadora, ao saber da presença de Jesus na casa daquele fariseu, veio até Jesus com um vaso de alabastro cheio de perfume. Eu quero voltar um pouco e falar sobre o fato dessa mulher ser tida como pecadora. Há quem diga que o seu pecado era o da prostituição, mas o texto não diz com estas palavras, nem com essas letras. O texto do Evangelho de Lucas não diz qual era o pecado da mulher, mas diz que ela era conhecida como uma mulher pecadora. Esse era o rótulo que ela havia recebido pela sociedade. Pode ser que ela era uma prostituta? Pode ser. Pode ser que o seu pecado tenha sido outro? Pode ser. Mas o fato é que todos a conheciam como uma mulher pecadora. E ela, quando soube da presença de Jesus na casa do fariseu, ela foi até Jesus com um vaso de alabastro cheio de perfume. Se ela foi até Jesus é porque ela não tinha sido convidada para o jantar. Ela não estava na relação dos convidados. Mas é óbvio que, considerando que fariseu era um homem conhecido, Simão, o fariseu, era um homem conhecido, considerando o fato de que Jesus, pelos milagres todos que já havia operado, também era conhecido, então, naturalmente, na ocasião daquele jantar, uma multidão se aglomerou ali no entorno. E tendo se aglomerado uma multidão no entorno daquele lugar onde acontecia o evento do jantar, a mulher, por alguma razão,
ouviu de alguém, ouviu a movimentação e descobriu que tudo aquilo era em razão da presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, comendo na casa de um fariseu. E ela correu até lá, mas como disse, ela não foi de mãos vazias. Levou um vaso de alabastro contendo perfume. Ainda no texto, nós lemos que ela se posicionou atrás dele. Vejam que ela não tem a ousadia de tocá-lo para que ele se virasse a ela. Ela não tem a ousadia de tirá-lo daquele momento de refeição. Ela chega por trás de Jesus. E quando ela se aproxima pelo lado de trás de Jesus Cristo, ela demonstrou pelo menos 3 coisas. Ela demonstrou um elevado quebrantamento pessoal, nós veremos isso no desenrolar do texto. Quando ela chega, repetindo, atrás de Jesus, para fazer o que ela foi fazer, ela demonstrou essas 3 coisas. Um elevado quebrantamento pessoal, uma profunda capacidade de auto-humilhação e uma pura adoração. O texto diz que ela começou, quando chegou por trás, ela reclinou-se e começou a chorar. E com as lágrimas daquela mulher, ela ensopou os pés de Jesus. E os pés de Jesus foram de tal modo molhados e ensopados, que ela enxergou a necessidade de enxugá-los. E como ela o fez? Da forma mais humilhante possível. Não usou uma toalha, não usou um pedaço de pano, mas ela, tendo os cabelos longos, ela simplesmente desprendeu os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. E por fim, ela foi além. Ela chorou sobre os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos e por fim, ela fez uma terceira coisa. Ela beijou os pés de Jesus e os ungiu com aquele perfume. Beijou os pés de Jesus e os ungiu com o perfume. É interessante, meus irmãos, que o gesto desta mulher revela o quanto ela já tinha alcançado um entendimento sobre quem era Jesus e sobre quem ela era ela mesma. Sobre quem era Jesus e sobre quem era ela mesma. Um entendimento que, a partir do texto, nós vemos que Simão, por exemplo, não teve. Simão não teve em nenhum momento a atitude daquela mulher e nem uma atitude próxima daquela atitude. Daqui a pouco Jesus vai chamar a atenção do fariseu. Mas aquele gesto de quebrantamento, aquele gesto de auto-humilhação, aquele gesto de adoração pura, revelou que o entendimento daquela mulher estava aberto para a verdade de quem estava ali à sua frente. Estava à sua frente, não era simplesmente um bom homem. Estava à sua frente, reclinado à mesa, não apenas um mero profeta, um simples profeta. Estava à sua frente, reclinado à mesa, o Filho de Deus, o Senhor de toda a terra, o Salvador do mundo, e ela parece ter entendido isso. E ao passo que ela compreendeu quem era aquele homem, ela se enxergou como sendo uma grande pecadora. A propósito, é isso que acontece com todos nós quando nós temos uma visão correta de Jesus. Quando o homem não tem uma visão correta de Jesus, ele se acha o centro das coisas. Quando o homem não tem uma visão correta de Jesus, ele acha que Deus tem de gravitar no seu entorno. Ele acha que Deus tem de andar com uma espécie de bandeja celeste nas mãos
para dar a ele o que ele pedir a seu tempo. Quem não teve uma visão correta de quem é Jesus Cristo, também não conseguiu até o momento ter uma visão correta de quem ele próprio é. Se nós não enxergamos Jesus como sendo quem é, nós pensamos mais do que devemos a respeito de nós. Nós precisamos desenvolver uma visão acurada de quem é o nosso Cristo, porque isso vai nos colocar no nosso lugar. Os irmãos conseguem entender isso? Quando nós conseguimos enxergar que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o dono de todas as coisas, aquele por meio de quem tudo foi feito e para quem tudo será revertido. Quando nós enxergamos Jesus como Salvador do mundo, inclusive o nosso Salvador pessoal, nós começamos a nos abater, nós começamos a nos humilhar, nós começamos a nos conduzir para o lugar que de fato é nosso, que é o lugar da insignificância. Essa mulher, ela fez o que fez porque enxergou quem é Jesus, ou quem era Jesus. E ao mesmo tempo, tendo enxergado quem era Jesus, enxergou quem era ela mesma. Nós precisamos buscar enxergar Jesus como ele de fato é. Porque se nós tivermos uma visão correta de Jesus, teremos uma visão correta de nós mesmos. E nós teremos a consciência de que nós não somos merecedores da graça que nos está sendo dada diuturnamente. Se nós enxergarmos Jesus como devemos e precisamos, nós entenderemos que tudo o que ele faz por nós ou para nós é por sua graça. É tudo fruto do seu amor, como foi pregado tão bem pelo pastor Wilson no domingo. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Tudo o que nos é endereçado porque Deus é bom. Porque Deus é gracioso. Porque Deus é generoso. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é gracioso. Essa é a visão que nós precisamos ter das coisas. Quando nós nos recolhemos à nossa insignificância, depois de termos nos deparado com a visão correta de quem é Jesus Cristo, então tudo funciona como precisa. A gente abaixa a crista e a gente começa a andar diante de Deus em humildade. Diante de Deus só se ensoberbece quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus e automaticamente passa a saber quem é Ele próprio, ele anda em humildade diante do Senhor. Aquela mulher está quebrantada, aquela mulher está adorando, aquela mulher está se auto-humilhando, porque ela sabia diante de quem ela estava naquele momento. Esse entendimento que ela teve fez com que ela, diferentemente dos demais que estavam ali naquele jantar, fosse até Jesus simplesmente para reverenciá-lo e não para prová-lo. Porque é bem provável que o jantar tenha sido organizado com este propósito. Não o de honrar Jesus, não o de prestigiar Jesus, mas o de encontrar uma outra ocasião para apontá-lo, censurá-lo, criticá-lo. Porque os fariseus, de modo geral, faziam isso. Eles criavam circunstâncias para que Jesus, por meio das suas palavras, se colocasse em dificuldades. E é bem provável, como eu disse, que aquele jantar tenha acontecido com este intuito de colocar Jesus à prova. Mas aquela mulher, depois de ter o seu entendimento aberto, ela não foi para somar-se com aqueles que estavam simplesmente tentando provar Jesus. Mas ela foi até Jesus simplesmente para reverenciá-lo, para glorificá-lo, para adorá-lo. Ela foi até Jesus como quem não tem mérito nenhum para mostrar.
Ela foi até Jesus não como aqueles fariseus que estavam no jantar, cegos por sua presunção. Ela não foi desta forma. Ela não foi com um coração presunçoso, uma presunção que provém de uma religião quase que única e exclusivamente baseada nos méritos. Ela foi com o seu coração aberto, em humildade. Ela não foi querendo arrotar méritos. E por isso ela foi tão bem elogiada por Jesus mais à frente. Quando o fariseu viu aquela cena, ele reagiu de uma determinada maneira, que o texto nos apresenta qual foi. O fariseu, quando viu o que aquela mulher fez, ele de imediato, melhor dizendo, ele já emitiu um juízo de valor equivocado. Ao invés dele se sentir envergonhado por não ter acarinhado Jesus daquela forma, por não tê-lo tratado com tamanho prestígio e honra, ele se dedica a avaliar de forma errada o que aquela mulher havia feito. O seu juízo de valor foi completamente equivocado. Ele questionou o fato de Jesus ser um profeta. O que ele disse? Se esse homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Se esse homem fosse profeta de verdade, ele saberia quem o está tocando agora. Não é uma mulher santa, não é uma mulher pura, não é uma mulher benquista, é uma mulher pecadora, uma mulher imoral, uma mulher que quem ela toca, a pessoa fica impura. Se ele fosse profeta, se fosse homem de Deus, ele saberia quem o está tocando. É interessante, meus irmãos, que quando o fariseu questionou o que aquela mulher fez, ele questionou no seu íntimo. Não é isso que o texto diz? Ele questionou verbalmente? Ele questionou falando com Jesus ou com a mulher? Não. O texto diz que ele apenas questionou no seu íntimo, foi dentro do seu coração e na sua mente que ele emitiu um juízo de valor. Se esse homem, repito, fosse profeta, saberia quem está lhe tocando. E foi nesse momento que Jesus trouxe a parábola dos dois devedores. Jesus diz que, sabendo dos seus pensamentos, ou melhor, o texto diz que Jesus, sabendo dos seus pensamentos, propôs uma parábola acerca de dois devedores. O primeiro devedor devia quanto, meus irmãos? Quanto devia o primeiro devedor? 500 o quê? Denários. O que era o denário? Quem se lembra? Nós já estudamos aqui nas quartas-feiras. O valor referente a um dia de trabalho. Este homem que estava devendo 500 denários estava devendo quantos dias de trabalho para o seu credor? 500 dias, mais de um ano de trabalho. E aquele que devia 50 denários estava devendo o equivalente a 50 dias de trabalho de um trabalhador comum, um trabalhador que recebe salário mínimo naquela época. Então, os dois eram devedores e devedores do mesmo credor. Então, nós temos aqui estas verdades. A primeira de que, independente do valor da dívida de cada um, os dois eram devedores. A segunda verdade que nós temos clara no texto é que nenhum dos dois tinha recursos para pagar, cada qual a sua dívida. Quem devia 500 denários não tinha recursos para pagar. Assim como quem devia 50 denários também não tinha recursos.
A terceira verdade que nós encontramos aqui é que aos dois devedores, o credor decidiu. Quem decidiu? O credor. Decidiu dar o perdão da dívida. Agora, é muito importante a gente passar um traço bem grosso, um sublinhado bem forte, debaixo do motivo que levou o credor a oferecer perdão para a dívida. E qual foi o motivo que levou o credor a perdoar a ambos os devedores? Qual foi o motivo? Nenhum dos dois, versículo 42. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Em síntese, nenhum dos dois tinha recursos próprios. Nenhum dos dois tinha recursos pessoais capazes de quitar a dívida com aquele credor. E a pergunta de Jesus ao final da parábola, qual foi? Qual deles o amará mais? Essa pergunta foi endereçada a quem, meus irmãos? A pergunta foi endereçada a quem? A Simão, o fariseu, a quem Jesus estava contando a parábola. Qual deles o amará mais? Ou seja, qual dos dois devedores amará mais ao credor que perdoou a dívida de ambos? E dessa vez o fariseu julgou corretamente. Em seu primeiro julgamento, ele julgou equivocadamente. Mas agora, diante de uma segunda oportunidade de julgar uma situação, ele julgou corretamente, segundo o próprio Jesus diz, dizendo que amaria mais ao credor o que mais foi perdoado. A questão aqui, meus irmãos, que vale nós ponderarmos, nós esclarecermos, é que não está em discussão o fato de que quem peca mais, ama mais. Ok? Não equacione o entendimento desse texto dessa forma. Então quem é mais perdoado ama mais. Mas para ser mais perdoado tem de ter pecado mais. Então a condição para que tenhamos um amor elevado para com Deus é termos anteriormente vivido uma vida intensa de pecado. Só posso amar muito se tiver pecado muito e recebido muito perdão. Mas esta não é a matemática aqui do texto. A conta não pode ser feita dessa forma, porque Jesus não está querendo focar isso. Jesus não está querendo trabalhar isso, mas sim, Ele está querendo trabalhar qual dos dois devedores compreenderam melhor a extensão do perdão que receberam. Então não se trata de que quem pecou mais, foi mais perdoado, amou mais. Jesus está levantando a bola da questão de que quem entende, quem dos dois, ou qual dos dois entende melhor a extensão do perdão que recebeu. O valor, meus irmãos, que foi perdoado não importa aqui nesse texto. Não importa se o valor perdoado foi de 500 ou de 50, ou fosse qual fosse o outro valor, o valor perdoado não importa. O que importa nesse texto é que nenhum dos dois poderiam pagar cada qual o seu valor. É isso que importa. E considerando que cada qual não tinha o recurso necessário para pagar a sua dívida, um extenso perdão foi necessário a ambos, para que o perdão lhes fosse concedido.
Um extenso perdão foi necessário para que eles fossem absolvidos da sua dívida. Diante do credor, os dois estavam em dívida, independente do valor. A natureza do que eles tinham para com o seu credor era uma natureza de dívida, independente de uma ser de 500 ou de 50. Os dois estavam em dívida, os dois não poderiam pagar. E quando o credor oferece um perdão, ele oferece um perdão extensivo, tanto para quem devia 50, como quem devia 500, porque ambos não tinham recursos para quitar a dívida. Irmãos, diante de Deus, não importa quem pecou mais ou quem pecou menos ao longo da vida. O fato é de que todos nós somos pecadores diante do Senhor e carecemos da mesma graça, do mesmo perdão. Você já parou para pensar na sua vida quantos pecados já deve ter cometido? Se você tivesse de fazer uma conta dos seus pecados, eu creio que todos nós diríamos, são muitos. Não dá para contar. Eu diria quase que infinitos, porque são vários, são muitos. E eles vão se somando, eles vão se somando, e eles vão se somando. E considerando que os nossos pecados, que são como dívidas, eles são extensos, eles são volumosos, independente de quanto de pecado nós já cometemos, todos nós carecemos de um grande perdão. Eu preguei aqui no domingo retrasado, se não me engano, sobre a missão da igreja de pregar o evangelho, mas antes de falar especificamente sobre esse texto, de Marcos 16, 15 em diante, Mateus 28, onde Jesus diz aos discípulos que deveriam fazer discípulos de todas as nações, eu procurei traçar uma linha imaginária de como o pecado teve a sua origem e como ele foi sendo legado aos homens, de modo que todos se tornaram pecadores diante de Deus. Os irmãos se lembram, os irmãos que estavam aqui se lembram. E chegamos no texto de Romanos capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, ele estrategicamente coloca em paralelo a figura do primeiro Adão, do segundo Adão, e contrasta os dois. O primeiro Adão trouxe pecado, ele trouxe morte, ele trouxe desgraça, ele ofendeu a Deus. O segundo Adão, ele veio em perfeição, ele não pecou contra Deus, ele não ofendeu a Deus, ele não transgrediu a Deus. E ao invés de trazer o pecado, o segundo Adão trouxe-nos a graça abundante de Deus. E uma das coisas que eu me lembro de ter dito aos irmãos é que, se de um lado o pecado ele pode causar muitos danos, por outro lado, a graça que Deus nos oferta, ela é muito mais reparadora do que o pecado pode ser danoso. Então significa o quê? Que independente do volume do nosso pecado, existe um perdão que é maior do que o volume do nosso pecado. Os irmãos estão entendendo? Independente de qual seja ou tenham sido no passado os nossos pecados, existe uma graça que é maior do que o volume dos nossos pecados. É uma graça e é um perdão que é maior do que 500 denários, que é maior do que 50 denários. E se a nossa dívida fosse de 1 trilhão de denários, a graça e o perdão de Deus são maiores do que essa quantia de dívida. Porque a graça sempre é mais superabundante do que o pecado. Então, para os nossos atos de pecado, que são muitos, o Senhor teve de liberar muito perdão. Então, por mais santo que nós tenhamos sido até aqui na vida, todos os nossos pecados nos colocavam em dívida com Deus. E para todos eles, Deus teve de liberar uma grande quantia de perdão. É por essa razão, meus irmãos, que ninguém pode bater no peito dizendo: mas eu não sou tão pecador quanto esse irmão. Eu não sou tão pecadora quanto essa irmã. Você já viu que tem gente na igreja que às vezes se sente
O padrão de qualidade de santo. Já viu gente assim? Se sente o padrão? Eu não sou como os demais. Nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. E ele dizia mais ou menos isso. Eu não sou tão pecador quanto esse homem que está do meu lado aqui. Eu te dou graças, Senhor, por não ser tão miserável. Tem gente que tem essa perspectiva de si mesmo, que é uma perspectiva própria de quem não conhece Jesus. E se não conhece Jesus, não conhece a si próprio. Nós somos pecadores, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis diante de Deus. E todos nós estaríamos em grande dificuldade se Deus não tivesse sendo generoso conosco, nos perdoando. Todos nós estaríamos em maus lençóis se Deus não tivesse nos ofertado sua graça. Eu estou aqui diante dos irmãos trazendo essa simples reflexão. É pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. É porque o nosso Deus é grande em perdoar. É grande em nos ofertar a sua graça. Pelos méritos pessoais, eu jamais poderia estar aqui. Eu jamais poderia compor o corpo de Jesus, como eu tenho certeza que de todos nós que estamos aqui, nenhum de nós poderíamos compor o corpo de Jesus se Deus fosse levar em conta o quão pecadores nós somos, muitas das vezes. Mas Deus nos oferta a sua graça, o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia. E o que a gente tem de fazer é agradecer diariamente: Senhor, obrigado pelo perdão da minha dívida. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pelo perdão das minhas ofensas, das minhas transgressões. Então a questão aqui é essa: a grandeza, a extensão do perdão recebido. O valor não importa. Importa que nenhum dos dois podia pagar. Então o credor perdoou. Eu tenho dito que nós somos pecadores contumazes. Habitualmente nós pecamos, muitas das vezes. Mas Deus nos dá aquilo que nós não podemos obter por mérito. Ele nos dá o perdão, a sua graça e a salvação. Não é por mérito próprio. Nós estudamos aqui a Epístola aos Gálatas. Nós falamos tanto a respeito disso. Os judeus, eles se apoiavam numa religião de méritos. E é por isso que Paulo tinha tantos embates com os mestres judaizantes. Porque eles queriam fazer com que as pessoas acreditassem que o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, não eram suficientes. E que eles precisavam de uma religião baseada nos méritos para, por meio deles, somados ao sacrifício de Cristo, serem salvos. E Paulo procurou mostrar que não há méritos, meus irmãos, em nós. Não há méritos da nossa parte. Não há nada que a gente possa dar a Deus em pagamento pelo seu perdão e pela sua salvação. Não há nada que nós façamos por nós mesmos que nos faça alcançar o padrão de justiça que Deus requer. Considerando nossa insuficiência, Deus nos proveu com a justiça necessária através do seu Filho Jesus Cristo. Eu tenho falado isso de reiteradas vezes, porque nós, como crentes, precisamos saber disso. Ok? É como eu sempre digo, quando há repetição, não é sendo prolixo, é dando ênfase. Ok? É dando ênfase. Então, quando eu repito muito uma coisa, não é para ser prolixo, cansativo, mas é para dar ênfase naquilo que é essencial, que cada crente dentro dessa igreja saiba. Nós não temos méritos. Se não temos méritos, não alcançamos o padrão de justiça. Se não alcançamos o padrão de justiça, então como podemos ser salvos? Por meio do padrão de justiça alcançado por Cristo e que é imputado a nós. É isso que os irmãos precisam saber.
Então, sempre preste bastante atenção nesses detalhes, porque tem crente que vive 50 anos na igreja e não sabe disso. Tem crente que nasce e morre dentro da igreja e não sabe sobre isso. Mas eu estou fazendo questão de ensinar os irmãos com bastante cautela e sempre repetindo isso em momentos diferentes para que os irmãos nunca mais se esqueçam. Vamos lá. No versículo 44, do versículo 44 em diante, o que Jesus vai fazer depois de contar a parábola? Ele vai agora corrigir a perspectiva do fariseu sobre o episódio. Versículo 44, Jesus virou-se em direção à mulher e declarou a Simão. Vejam que ele se vira para a mulher, mas as suas palavras são endereçadas a quem? A Simão. Então ele diz: olha, Simão, você está vendo esta mulher? Esta mulher que você qualificou como sendo pecadora, esta mulher que você qualificou como sendo inadequada, presta atenção, Simão. Eu entrei na tua casa e você não fez 3 das coisas usuais que todo judeu faz. Você não fez nenhuma das 3. E aí Jesus mostra quais eram estas coisas. Você não me trouxe água para lavar os pés, era um procedimento natural naquele tempo. As estradas, as ruas da Palestina eram muito empoeiradas. E em dias de chuva eram puro barro. Então, quando a pessoa chegava na casa do anfitrião, o anfitrião dispunha um de seus servos com água numa bacia, para que este servo pudesse lavar os pés dos convidados, para que eles entrassem para dentro de casa com os pés limpos. Era uma questão de cortesia, ok? Não necessariamente o anfitrião precisava ele mesmo pegar a bacia com água, ele mesmo lavar os pés dos convidados. Não necessariamente. Ele podia destinar um de seus servos para fazer esse trabalho. Era questão de cortesia, era questão de deferência. Segundo costume que Simão não praticou. O primeiro deles é não trazer água para lavar os pés como era de costume. Antes do segundo procedimento que ele não cumpriu. A mulher ela fez mais do que simplesmente trazer água para lavar os pés de Jesus. Ela molhou os pés de Jesus com as próprias lágrimas. E ao invés de uma toalha, enxugou-os com os próprios cabelos. Então ela fez muito mais do que qualquer servo poderia fazer. Segundo, procedimento que Simão ignorou. Tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Porque os convidados eram recebidos pelo anfitrião com um beijo no rosto. Era um sinal de carinho, de apreço, de amor, de cortesia, de receptividade. E quando Jesus chegou na casa de Simão, Simão simplesmente declinou da oportunidade de dar um beijo em Jesus. Isso foi um desdém, ok? Vocês se lembram que eu disse que Simão não chamou Jesus para prestigiá-lo? Simão não chamou Jesus para honrá-lo, porque se tivesse chamado, teria cumprido essas 3 coisas. Mas ele queria simplesmente expor Jesus a mais uma situação de prova, de teste. Então ele também não deu um beijo no rosto de Jesus. E a mulher, em contrapartida, ela fez o quê? Desde que Jesus chegou, ela não cessava de beijar o seu rosto, os seus pés. Terceiro procedimento que Simão ignorou. Você não me ungiu a cabeça com óleo, como era de se esperar. Uma terceira tradição que Simão não cumpriu. Ungir a cabeça de quem ele estava recebendo como convidado com óleo. Era natural que Simão fizesse isso. Era um procedimento natural. Mas ele não ungiu a cabeça de Jesus ao recebê-lo. Mas a mulher, o que ela fez? Com puro bálsamo, ungiu os pés
de Jesus. Irmãos, vejam onde ela se sentia um pouquinho digna de focar o seu trabalho. É nos pés de Jesus, do início ao fim. Perceberam isso? Que do início ao fim ela se concentrou nos pés de Jesus? Porque ela se sentia apta a, no máximo, fazer isso. Ela não tentou beijar o rosto de Jesus. Ela não tentou ungir a cabeça de Jesus. O seu choro, suas lágrimas, seu cabelo, seu perfume, seus beijos foram todos dirigidos aos pés de Jesus. Por isso eu disse que aquela mulher demonstrou um elevado grau de auto-humilhação, uma elevada capacidade de quebrantamento e uma pura adoração. Vamos adiante. Jesus diz: te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Onde as pessoas não compreendem corretamente a extensão do perdão que receberam, pouco amor é revelado. Demonstra muito amor quem entende a extensão do perdão. E partindo para a parte final, para terminarmos, agora Jesus para de falar especificamente com Simão, usando a mulher como exemplo, e passa a falar especificamente com a mulher. Versículo 49. Melhor, no versículo 49, os convidados estão comentando, né? Quem é esse que é capaz de perdoar pecados? Porque Jesus havia dito à mulher: perdoados estão os teus pecados. É aqui, na verdade, que eu gostaria de chegar. Ele para de falar com Simão, voltando um pouco à fita, ele para de falar com Simão e agora ele se volta para a mulher, no versículo 48, e ele diz a ela: perdoados estão todos os teus pecados. Aí sim, agora, Simão, com os demais convidados, se eles queriam Jesus em dificuldade por causa de suas declarações, então agora eles conseguiram o que queriam. Porque Jesus estava perdoando ali na frente de todo mundo os pecados daquela mulher. O que para os judeus isso era uma blasfêmia. Um insulto contra Deus. Porque quem pode perdoar pecados, senão Deus? E se Jesus está perdoando pecados, ele está se colocando no papel de quem? De Deus. Então, essa é a razão da admiração. Quem é este que pode até perdoar pecados? Porque eles não concebiam a ideia de que Jesus era Deus e que, portanto, podia perdoar pecados. E no versículo 50, que é o último versículo, Jesus revelou àquela mulher o que a salvou. E o que salvou aquela mulher? A sua fé. A sua fé. Por causa da sua fé, aquela mulher alcançou um grande perdão. Vocês perceberam que Jesus não diz ao fariseu: perdoados estão todos os teus pecados? Perceberam? Mas ele diz para a mulher pecadora: perdoados estão os teus pecados. Será que Jesus está insinuando que ela sim é pecadora e que ele não é pecador? Não. Ele está oferecendo perdão a quem creu. E creu porque entendeu o tamanho da sua dívida e do perdão. Aquele homem fariseu, pelo que nos parece, ele continuou sendo o mesmo homem que sempre foi. Pelo que nos parece, a palavra de Jesus, o episódio que envolveu essa mulher, a parábola dos dois devedores, não parece ter tocado o coração daquele homem. Mas aquela mulher, daquele episódio, ela nunca mais foi a mesma mulher. Ela entrou uma mulher e saiu outra mulher. Ela entrou, sim, pecadora, mas saiu perdoada.
Então, meus irmãos, que nós possamos ficar com esta reflexão de hoje. É uma palavra que nos permite muitas outras reflexões e aplicações. Mas o nosso intuito nos cultos de quarta-feira é apenas trazer um pano de fundo e um olhar panorâmico, um olhar de cima sobre o texto. Para que, fazendo isso, talvez você se sinta instigado a procurar saber mais a respeito. Mas pense sobre esse texto. Já que foi apenas um texto estudado hoje, estude ele de hoje até na próxima quarta-feira, para você adquirir todo o entendimento que é possível aqui nesse texto. E uma dica que eu dou aos irmãos: anote. Quando você estuda, você tem que anotar. Se não for com papel e caneta, hoje tem celular, tem computador, então anote no computador, no bloco de notas, em algum lugar. Mas à medida que você medita na palavra de Deus, vá fazendo um esboço daquilo que você está compreendendo, daquilo que você está avaliando, analisando. Porque isso vai te ajudar a assentar a mensagem dentro do seu coração. Por que muitos crentes leem a Bíblia e esquecem de tudo que leram? Porque não têm o hábito de fazer registros. A maioria de nós só consegue aprender escrevendo. Eu tenho certeza que se eu daqui a 5 minutos fizer 10 perguntas com base no que eu falei, se 3 forem respondidas, é muito. Ainda vai ter gente para dizer, mas você não falou isso hoje, não. Não falou isso hoje, não. Falei. Mas é porque, irmãos, nós temos a falta do hábito, né, de escrever as coisas. Então, em casa, quando os irmãos estiverem estudando um texto, nós temos 8 minutos, então eu quero dar essa dica para vocês. Você está estudando um texto em casa, de preferência, quando possível, selecione um trecho de texto curto, para você ter condições de avaliar com atenção e cuidado o que se tem ali. E vá fazendo anotações a respeito do que você está lendo. E como é que você interpreta a Bíblia? Ou pelo menos como é que você delimita um caminho para a interpretação bíblica? Com perguntas. Vocês já perceberam como eu gosto de perguntar? É porque é assim que se entende a Bíblia, perguntando. Fazendo perguntas de trás para frente para trás, olhando para o texto e questionando. Você pode até não entender de imediato, mas você está construindo um caminho para uma futura interpretação. Então, procure anotar as coisas. Anote cada verbo, cada palavra repetida, cada pensamento. De tudo aquilo que você leu, qual é o âmago, o centro, o cerne daquilo que você leu? Se você conseguir extrair isso daí, ótimo, você alcançou seu objetivo. Tá bom? Então procure estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Abre a Bíblia em casa, lê a Bíblia, pega o papel, a caneta, ou o computador, ou o bloco de notas no celular. Comece a registrar, abra um dicionário, procure os termos que você não conhece e com os quais você se deparou na Bíblia. Procure outras fontes bibliográficas, procure comentários bíblicos, e tudo isso vai te ajudar muito na hora de interpretar as Escrituras. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.